Boa noite, bem-vindas! Vamos entrando, live de eclipse, só nós mesmos, viu? Ter a coragem de abrir uma live ainda, né? Com toda a energia desse eclipse fortíssima. É um eclipse é forte só por ser um eclipse lunar, então de fase cheia, e ainda mais porque é uma fase cheia de uma alunação virginiana e na sua fase cheia, no signo pisciano. Então, esse eixo Virgem-Peixes, onde a gente precisa praticá-lo em ponta de pé, eu digo, né, em ponta de bailarina mesmo, porque é um dos eixos mais enigmáticos que nós podemos estudar dentro do zodíaco. Mas aqui estamos nós, forte, né, de estar juntas, então prontas para falar, pelo menos aqui hoje com certeza vou gaguejar várias vezes, nem sei se vou conseguir dizer tudo que eu consigo ver dentro desse mapa boa tarde, dentro desse mapa de eclipse, mas vamos tentar, né? Estamos aqui juntas para viver o prazer de nos escutar. O que eu quero trazer? Obviamente vamos trazer o tarô, porque a imagética do tarô vai nos ajudar em maneira, vai facilitar, eu acho, a nossa palavra. Vamos trazer também, como sempre, né, o paradoxo, porque esse eixo traz com força, né, o significado da vivência do paradoxo, e vamos trazer o cotidiano, porque sempre na astrologia, se ela não cabe e não ajuda, boa tarde, se não cabe e não ajuda a viver o meu cotidiano, a astrologia não serve para nada, porque ela é a ciência que facilita, está aí para facilitar o nosso cotidiano, porque senão é pura teoria, é pura hipótese, é pura interpretação sem raízes. Então vamos lá, vamos começar pelo tarô. Vocês sabem, para quem me conhece, que eu sempre olho, sobretudo em mapas tão importantes como um eclipse como essa, e no momento, né, do ano, e no ano como esse eclipse, então, precisa olhar os graus dos planetas e o grau em específico onde acontece esse eclipse. Lembrem que eclipse é um ponto real onde a órbita lunar encontra a nossa visão do sistema solar. Então, é um ponto calculado e nós o chamamos do nodo norte. É um eclipse total, lunar total, completa, porque realmente esse encontro de oposição perfeita Sol-Lua se encontra próxima, né? O nodo norte está a 18 de Peixes, o nodo sul a 18 de Virgem. Então esse ponto calculado realmente ele está muito próximo dessa oposição perfeita entre Sol e Lua. Por isso se chama total. Obviamente é uma lua especial essa fase cheia, porque está muito próxima da Terra como distância dentro da órbita lunar. Por isso que é chamada lua de sangue, é uma lua muito próxima da nossa visão, parece maior ou igual ao Sol, né? Coisas incríveis, né? Para nós humanos, esse tamanho igual. Mas vamos dizer então que esse eclipse então precisa ser olhada também pela precisão do grau. E como sempre, quando a gente vai buscar o detalhe do mapa astral, nós encontramos correspondências incríveis entre os graus planetários. Olha só, essa eclipse aconteceu exatamente aos 15 graus. 15 graus de Peixes e 15 graus de Virgem. Ao mesmo tempo, o Vênus está exatamente a 15 graus de Leão.
essa é uma correspondência perfeita, porque os tempos e a velocidade dessas duas órbitas são totalmente diferentes, mas parece que eles combinaram. É isso que eu gosto, né, da astrologia, saber ver dentro dos acontecimentos um diálogo, porque esse é o que realmente acontece. Então, 15 dentro do baralho de Marsella é o diabo. 15 também é somando 5 mais 1 é o 6, que é o próximo ano, 2026. E 15 também, marcando o 5, poderia ser o nosso ano, 2025, que fecha uma década de 2015. Então, percebem? Essa é a beleza de estudar astrologia e, ao mesmo tempo, incluir também as outras ciências herméticas, como a numerologia e como o tarô. Quindi, aqui nós temos a força do 15. Também 15, de novo, é o meio de uma década, é onde nós estamos. Estamos, então, no meio do caminho. Estamos, então, na força do 5. Estamos, então, também na força do diabo, que é o 15. Olha só também, que interessante. Ao mesmo tempo, tem um outro grau interessante, que é Mercúrio. Mercúrio está em Virgem também, próximo, então, influenciado por esse eclipse, e a 10 graus. Então, temos um 10. 10, 15, temos, então, a roda da fortuna e temos o diabo também. Aprendam, para quem transita nessas ciências, aprendam a não separar. Os grandes mestres que nos deixaram, né, livros, todos eles eram cabalistas, eram astrólogos, eram tarólogos, estudavam numerologia, eram herméticos. Então, não separe essas artes, aprendam a saber administrá-las juntas, porque aqui é realmente um grande tesouro. Então, percebem, em um mapa como esse, que é o mapa desse eclipse lunar pisciana, que vamos lembrá-la, viu? É bom vocês anotarem tudo o que aconteceu hoje, como que foi, porque depois, lá na frente, boa noite, lá na frente vocês vão poder entender o que aconteceu hoje, nos detalhes, viu? Anotem. Mas, enfim, nós temos então o diabo e a roda da fortuna. Tem um outro grau também muito interessante, 2 na realidade, muito interessante, que vão juntando, né, nesse estudo do mapa. Nós podemos estudar o mapa pelos graus e introduzir o tarô. Essa é uma leitura que eu gosto de fazer, eu acho super interessante. Então, olha só, Urano está estacionário, esse é um estacionário importante, porque ele vai voltar no signo taurino, assim como Netuno vai voltar no signo pisciano, e assim também como o único que permanece, né, por na retrogradação no signo masculino de Aquário é Plutão. Mas esses dois voltam para depois definitivamente entrar nos signos masculinos. Um é Gêmeos de Urano e outro é Áries de Netuno. Esse grau, então, estacionário, significa que fica lá 2 semanas. Estacionário significa, é o grau 1, 0, 1 de Gêmeos, é estacionário. Olha, retrógrado é também 0, 1 de Netuno. Retrógrado é também 0, 1 de Plutão. 0, 1 é o mago. Olha só o que nós temos aqui. Temos o mago, temos a roda da fortuna e temos o diabo. Se isso já não bastasse para fazer um ótimo jogo de tarô, nós temos um outro grau muito marcante, que é o grau 20. Marte está, olha só, a 20 graus de Libra. É o julgamento. Quero mais um grau interessante, esse é totalmente ligado ao nosso ego, à órbita lunar. Então temos o nodo norte é 18
E temos a Lilith a 18. Nodo norte a 18 de peixes e Lilith a 18 de escorpião. O Sol. Aqui temos o jogo de tarô. Para quem gosta também de jogar o tarô, esse é um jogo que vocês podem deixar na mesa 6 meses. Porque esse é mais ou menos o quanto dura, né, o influxo, a vibração de uma eclipse. 6 meses, olha. Então, no centro, vocês coloquem o diabo. Aos dois lados, vocês coloquem a roda da fortuna e o julgamento. E em cima, vocês podem colocar, olha, tem um outro grau aqui, é o Júpiter. Júpiter em Câncer, 19, é a Lua. Percebem? Essa é a beleza da vida. Então, em cima, vocês podem colocar o julgamento. E embaixo, vocês podem, em cima vocês colocam um mago, e embaixo vocês podem colocar a lua. Aqui nós temos um jogo. Obviamente, se nós colocarmos o grau 15, que é da lunação, o diabo, nós entendemos então que estamos exatamente em um momento de tensão. O diabo, eu digo, é o riso do tarô, a ironia, né, dessa jornada da coragem que eu chamo. Olha e ri, sorri de nós. Existe uma ironia mesmo em nos olhar. Por quê? Porque o diabo revela, nos faz uma única pergunta que acho muito interessante, que é exatamente essa. E aí, qual é a tradição ao qual você presta obediência? Olha, essa é uma pergunta super interessante e que, feita pelo diabo, é irônica, porque ele já sabe a nossa resposta. Ele não sabe a nossa resposta egoica, do nosso ego pequenininho, né? E nós vamos falar das nossas tradições, vamos falar das nossas certezas, vamos falar das nossas crenças. Por que o riso? Porque essas tradições nas quais nós nos sentimos eternos, infinitos, poderosos, essas tradições, elas são do nosso ego. Então, de uma visão extremamente pequena, de uma visão onde eu digo o que nos espera no amanhã não existe e nem pode existir, porque nós nos apegamos ao que achamos certo. Então, estamos engaiolados. Esse é o riso do diabo. Engaiolados no que nós achamos que possa nos salvar. Porque alguém nos disse que é certo. Alguém nos convenceu, mas nós não vamos falar para o diabo essa história. Nós para o diabo vamos falar que somos nós que acreditamos, que é nós que... Ao mesmo tempo, atrás dessa palavra, né, o diabo tem uma palavra que é latina, grega, daimon, que significa luz. Então, nessas provocações, nós também podemos respirar, nos perguntar o que realmente o diabo quer nos perguntar e aí encontrar a luz da pergunta. Esse também é um outro processo interessante. Esse é o lugar, esse é o momento, essa eclipse. É claro que aqui não podemos fazer, né? Essa abertura seria um curso de tarô, né? Quem sabe que a gente não faça isso também. Mas quero deixar para vocês esse jogo de imagens, onde vocês podem realmente, olha, porque isso é interessante, né? O diabo olha para nós, mas nós podemos olhar para o mago. Esse 01 dos transaturninos, todos eles estão aí. Olha, Plutão, Netuno e Urano, o mago. Entendem? Então, nós olhamos para o diabo, mas nós podemos olhar contemporaneamente. O diabo olha para nós, mas nós podemos olhar para o mago. O que o mago nos diz? Não esqueça, não se perca. A tua real tradição é o grande paradoxo que você tem tatuado no teu corpo.
Esse é o mago. E qual é o grande paradoxo que nós temos tatuado no nosso corpo? Prestem bem atenção. É que tudo que realmente é teu é invisível aos teus olhos. Entenda, o ego, ele vai trazer como tradição, tradição dentro do hermetismo significa o lugar onde você se apoia, sabe? Onde você tem medo de cair, você vai se apoiar e você vai lembrar toda a tua tradição e você volta mais segura. Imagina se eu faço esse movimento, eu não tenho aqui atrás o que pode me segurar. Eu vou cair de perna para o ar. Mas aqui eu tenho firme a minha tradição. O ego coloca para nós as nossas certezas. Ou para quem nos disse que é certo assim. O mago nos dá uma outra tradição. Nos dá a tradição do paradoxo. Esse eixo, virgem, peixes. O grande paradoxo é exatamente isso. Tudo que você tem é invisível aos teus olhos. Esse é o que desarma o ego virginiano, sabe? Esse é o que desarma a nossa constante busca de perfeição, de chegar a uma perfeição. Isso é o que desarma todas as falsas luzes que nós temos do lado de fora. Nós temos uma potência dentro de nós que, querendo ou não, em algum momento da nossa vida, ela vai gritar. E esse é exatamente esse paradoxo. Preciso voltar para casa. Em qualquer momento de maior desafio, todas vocês podem me dizer, em qualquer momento de maior desafio, em qualquer momento de algo que é totalmente imprevisto, nós espontaneamente buscamos a nossa concentração interna. Nós espontaneamente entendemos que temos uma força escondida dentro de nós. Todos vocês podem me dizer isso. É algo que não é calculado, não é um esforço, espontaneamente vem. Esse é o paradoxo. Tudo que você tem é invisível aos teus olhos. Mas por que isso? Sempre se pergunte por quê. Essa é a maneira para lidar com a carta 15, com o diabo. Essa é a maneira para nós podermos sempre olhar o mago. Se pergunte por quê. Primeiro, é importante entender que nós não vivemos sem posse. Nós somos seres humanos. A nossa é uma força gravitacional. Então, nós não sabemos viver sem posse. E o signo virginiano entende muito bem isso. Porque essa posse, o signo virginiano diz, você precisa ser conscientemente e perfeitamente ciente disso. Então, tudo que você tem, esse para nós é vital. Saber que nós temos. Agora, dizer que tudo que eu tenho é invisível aos olhos, isso é o paradoxo. Como eu faço? Como eu faço para poder administrar, então me firmar e achar a minha força no que eu tenho, se ele é invisível? Essa é a mesa do mago. Esse grau 1 que está aí firme já há bastante tempo, porque todos eles estacionaram os 3 grandes mestres transaturninos e retrogradaram então a partir obviamente desse grau e vão voltar nesse grau para depois seguir o caminho. Esse é um mago que ao mesmo tempo nos defronta com o diabo. 1 e 15. No meio, nós temos a nossa inteligência, que é Mercúrio, a roda da fortuna.
Marte, que está aí, nos olha com a força do julgamento. Percebe o momento no qual nós estamos? Todos nós. Nós viemos fazendo lives desde março, explorando todas as fases, consciente do momento forte, intenso e decisivo, individualmente e, obviamente, naturalmente, coletivo no qual nós estamos. Todos nós vamos contar desse ano 2025, com certeza, todos nós. Coletivamente, como povo, como nação, como nós vamos contar também esse ano 2025. Já foi pré-anunciado. Então, aqui, a posse é importante. É importante entender que essa posse, onde está recolhida toda a nossa força e a nossa potência, é invisível aos meus olhos. O que fazer com isso, Antonella? Bom, primeiramente, nós precisamos buscar a outra visão, que é a visão interna de nós. Esse é o primeiro movimento e a primeira instrução que o signo de Peixes faz para o signo virginiano. Sabe? Aprenda a concretizar o zodíaco, senão vocês não vão entender nada e nem aproveitar. Imagine uma virginiana sentada ao lado, em uma mesa de bar, com um pisciano. E a virginiana olha para o pisciano e fala: nossa, eu quero ser você. Porque essa é a fase cheia, entende? A alunação é virginiana, a fase cheia dessa alunação é pisciana. Então, o signo de Virgem olha para o signo de Peixes e fala: cara, eu quero ser você. E sabe o que responde o signo pisciano? Mas eu sou você. Esse é o paradoxo. Então, a primeira instrução, estabelecido a correspondência dos dois, primeira instrução é exatamente isso. Olha, você não tem só essa visão superficial dos teus olhos que olham para o lado de fora. Você tem outra visão. Uma visão extraordinária, porque essa outra visão te dá o tamanho da potência e da força que você tem. É a visão exatamente do lado de dentro. Outro dia eu estava fazendo uma sessão terapêutica com uma mulher maravilhosa, inclusive, e ela me disse: Antonella, como fazer isso? Nós temos as ferramentas. Nós temos a ferramenta da respiração, os famosos pranayamas. Nós temos a ferramenta da meditação. Isso, perfeito. Nós temos a ferramenta da meditação. Nós temos a ferramenta da arte, da beleza. Nós temos a ferramenta do imprevisível. Nós temos a ferramenta do desconhecido. Todas essas maneiras de viver despertam e fazem crescer o meu olhar para dentro. Nós temos a grandiosa ferramenta do paradoxo. Então, a verdadeira busca, e esse 2025, que nos prepara tudo que vai vir até 2030, a verdadeira busca não é, entenda, deixar de olhar para fora, mas acrescentar a olhar para fora, olhar para dentro, aprender. Olha, ninguém nos ensina a desenvolver esse olhar para dentro. Tudo que vem até nós nos ajuda a ter uma maior produção. Isso significa a saber cada vez mais olhar para fora. Mas nós precisamos receber
ferramentas. O hermetismo pelo menos para mim, foi a grande chave para despertar o meu olhar para dentro. É exatamente a capacidade de olhar para dentro. Quando nós aprendemos a olhar para dentro, essa é a minguante geminiana que vai acontecer no final da semana, nós encontramos a nossa potência e nós encontramos a nossa força. Então encontramos a nossa palavra, que não é mais a palavra do outro, que não é mais uma palavra que copia algo que escutou do lado de fora. Então, ao fazer isso, então, a deixar que esse olhar penetre dentro de nós, o que nós encontramos? Encontramos a força, encontramos a potência, mas nós, nós encontramos mais uma outra competência nossa, poderosíssima, que é muito da terra virginiana. Nós encontramos a devoção. Olha, a devoção não tem nada exatamente. É o grito de alegria, né? Porque finalmente nós encontramos a amada, né? Que está lá nos esperando desde quando nós começamos a respirar. Então, desde quando, na realidade, nós explodimos como existência, né? Essa alma, né? A nossa amante, a nossa amada que está aí desejosa de não só nos encontrar, mas nos levar no quarto nupcial para ser plena entrega, né? Do infinito e do finito. Mas, olha, e aqui então vamos falar de devoção. Não se fala, quando se fala de devoção, não é a devoção religiosa, é uma outra devoção. Todos nós podemos perceber que quando fazemos esse retorno para casa, isso aí, né, com generosidade. Ai, que lindo, Luciana, isso é muito bonito, né? É um aprendizado para mim. Esse deixar crescer, olhar para dentro. Nós começamos a dizer, estou aprendendo muito. Nós começamos a dizer, me sinto mais sensível. Nós começamos a dizer, a ver crescendo dentro de nós uma magnanimidade do nosso coração. A maneira como nós olhamos do lado de fora muda. Porque então nós instruímos o nosso olhar de fora a partir da devoção que nós encontramos dentro de nós. Então não é uma devoção religiosa, é uma devoção espontânea ao quê? Ao belo, ao verdadeiro e ao harmônico. Esse é. Nós somos seres devotos. Então, o que nos move é a devoção. Esse é o riso do diabo de novo. Que adora, né? Quando percebe que o pequeno ego se torna devoto dele. Né? Vem, vou te levar, espera aí. Vou te dar todas as seguranças que você precisa para não se perder. E são todas do lado de fora. Porque cada uma corresponde a uma luz do lado de dentro. Eu chamo de verdades invertidas. Não são mentiras. Invertem a verdade. Esse é outro paradoxo hermético fantástico para desvendar, sobretudo nas sessões de terapia. Olha, essa é uma verdade invertida. Então, essa devoção que é própria da terra virginiana é uma devoção específica a tudo que nos desperta a beleza. Falamos da beleza na live passada.
Então, quando nós despertamos esse olhar para dentro, nós encontramos essa devoção. Ed é uma devoção que transmuta a nossa maneira de olhar do lado de fora. Por isso que se diz sempre, desde os nossos sábios antigos, a transformação vem de dentro para fora, porque a vida nasce de dentro para fora. Por quê? Porque dentro de nós é recolhido em um profundo segredo o deslumbre da beleza. O belo não é algo que nós não conhecemos e viemos a conhecer. O belo é a nossa essência. O harmônico não é algo que nós viemos a conhecer nessa existência. O harmônico é a nossa essência. Não é natural, é natural para nós. Não fazemos nenhum esforço. Na medida que nós vamos despertando o nosso olhar para dentro, então começando a ver o que temos e que nos dá força e potência, naturalmente nós expressamos beleza. Nós expressamos verdade. Nós recuperamos as verdades. Então, se são verdades invertidas, nós invertemos novamente. E colocamos a verdade no lugar que lhe é próprio. Eu fiz a minha primeira jornada hermética, e eu fiz, para quem me conhece sabe que jornada foi, eu fui a primeira jornada quebrando todas as verdades invertidas, todas, pelo menos aquelas que eu percebi, eu falei, não, mas isso aqui não. É verdade, mas é invertida. Traga ela. Então, esse processo, uma das grandes verdades invertidas é a necessidade de um altar. Isso é uma verdade, nós precisamos ter o nosso altar. Só que invertida é que o altar era do lado de fora, quando o altar é do lado de dentro. Nós somos o nosso altar. A devoção é o que nós colocamos no nosso altar interno, que é a beleza, a harmonia é a verdade. Nós viemos para instruir o existente. Nós viemos para transmutá-lo. Não é o contrário. O universo depende de nós. Para ser um universo contado como uma história magnífica, depende de nós. Outra verdade invertida, é o universo que vai te dar, é o universo que vai abrir as portas. Somos nós que abrimos caminhos para o universo. Percebe o que significa verdade invertidas? Mas isso nós podemos fazê-lo só se abrimos os olhos do lado de dentro. E começamos a perceber o que temos. Nós temos movimento, nós temos velocidade, nós temos vibração, nós temos frequência, nós temos harmonia, nós temos cooperação, nós temos correspondências. Esse é o riso do diabo. O diabo fala, olha para mim mais um pouco. O que você está aí olhando para você? Nós somos devotos, porque nós sabemos o que nós trouxemos. O universo torce para nós, porque ele precisa de nós. Porque senão ninguém vai contar sobre ele. Ninguém vai escrever sobre ele. Ninguém vai dar nomes. Nunca vai ser conhecido. É se torcer. Então, esse é o deslumbre do signo virginiano que olha para peixes. E fala, agora eu lembrei de mim. Agora eu lembrei de mim. Olha, é tão bonito, né?
é tão profundo quando a gente traz, né, para o chão, para o cotidiano, o zodíaco. Qual é a regência de Virgem? Mercúrio. E qual é a regência de Peixes? Júpiter. Aqui a roda da fortuna é a Lua do outro lado. O Mercúrio está a 10 graus de Virgem e do outro lado nós temos Júpiter a 19 de Câncer. A Lua. Agora eu entendi quem eu sou. Esse é o pequeno Mercúrio, esse é o pequeno ego, que começa a desejar que a alma possa cada vez mais instruí-lo, crescer, evoluir. Esse é o ego que olha para a alma e fala: quero ser você, quero ter os teus anseios, os teus desejos, os teus amores. Sempre tem essa pergunta, né? Quem é você? Eu aqui colocaria, né? Esse é outro riso, né, do diabo. Me diga, com quem você quer parecer? Lua a 15 graus de Leão, perfeito aqui. me diga, com quem você quer aparecer? Aqui, todos nós. É só assim, olhar a nossa tela de celular, das nossas mídias, e quem mais nós seguimos. É diferente. Mas podemos deixar essa pergunta também, porque essa é outra pergunta que nos faz perder, né, no nosso olhar externo, quando nós não temos a nossa devoção a nós mesmos. Quem te inspira? Olha, temos um Saturno a 29 graus, retrógrado de Peixes. Fortíssimo. Isso é só para completar, né, a numerologia dessa live. Incrível esse 29 graus de Peixes. Porque nesse 29 graus de Peixes, sabe quem nasce? Sabe quem nasce? Vamos ver. Para vocês. Quem nasce nesse 29 graus de Peixes? Cadê as minhas alunas aqui de astrologia? Quem nasce a 29 graus de Peixes? Porque aqui aí a gente entende o significado de ser devoto a nós mesmos. Esse 29 graus de Saturno em Peixes é a chave de tudo que nós falamos até agora. Vamos ver, ninguém se atreve aqui a falar quem nasce a 29 graus de Peixes. Num grito. Aí, quem nasce a 29 graus de Peixes? Nasce o signo de Áries. Nasce o grito ariano. Nasce a força paradoxal de um fragmento, de uma gota, que ousa dizer, dentro do oceano, eu quero ser diferente de você. Essa gota, no momento que diz isso, se torna fogo. Sinta a força de devoção que nós encontramos dentro de nós. Sinta a potência de devoção que nós encontramos dentro de nós. Porque tudo isso está recolhido no nosso fogo interno, não nas nossas águas, no nosso fogo interno. Isso é indispensável, viu? Para tudo que você quer fazer daqui para frente, essa live você pode deixá-la como ponto-chave. Porque aí você vai ter perseverança, aí você vai ter prosperidade, aí você vai ter clareza. É uma potência individual, é uma força individual, é uma devoção individual. Então, essa Vênus a 15 graus,
se nós não damos a ela a visão para dentro, aquele paradoxo, tudo que eu tenho, ela esquece o restante da frase, é invisível meus olhos, e ela olha para o lado de fora e fala, tudo que eu tenho é o que eu vejo. Ó, esse aqui eu quero, esse aqui eu quero também, esse aqui eu quero também, porque tudo que eu vejo, eu tenho, eu quero ter. E entra, né, a famosa compulsão, é meu, tem que ser meu, não vou sossegar até eu ter. Tudo que eu tenho é invisível aos meus olhos. E aí vem toda essa devoção individual, uma devoção de fogo individual. Esse julgamento, esse Marte belíssimo, 20 graus de Libra, poderia ficar mais tempo nesse signo libriano, porque nos devolve exatamente a visão do paradoxo. E esse é o julgamento, esse é o riso do diabo. Essa é a mensagem profunda, às vezes um pouco desafiadora para quem não conhece, né, a astrologia ou o tarô, mas eu espero de ter dado a vocês uma visão do que nós podemos, o que compete a nós mesmos. Vocês podem ter lido também, se fala muito de limpeza dessa eclipse, se fala muito de descarrego, se fala de uma limpeza a respeito aos karmas, né? Tem várias interpretações, todas elas têm uma parte de verdade, porque realmente o signo de Peixes é também toda essa memória, essa lembrança do passado. Mas entenda, essa é a minha interpretação. Entenda, o que é importante é você fazer essa limpeza se quiser, mas fazê-la a partir do teu fogo interno. Senão, de novo, você cai em um outro ídolo. Então, esse é o processo. Desperte a tua individualidade. Desperte o teu olho interno para você ver com esse olhar interno o que realmente você tem e o que realmente você é. É porque nasça dentro de você a devoção ao belo que você trouxe. Por isso eu digo, o belo não é uma descoberta, nós reconhecemos o belo. Nós falamos, esse é bonito, não é? Nós falamos, nossa, essa é verdade, faz muito sentido comigo, não é? Então, essas três grandes palavras de origem da essência, verdade, beleza e harmonia, elas nascem de uma essência que nós trouxemos. É com isso que nós instruímos o nosso olhar do lado de fora. Devoção significa me torno devota dessa ação. Me devolvo totalmente a essa ação, que tem essas características. Quero terminar essa live com o cotidiano. Prometi, vou dar para vocês 3 palavrinhas a partir de tudo que nós falamos, entende? Porque senão essas 3 palavras não têm a força que eu sei que elas têm por todo um trabalho que já fiz. Olha, são 3 palavras cabalísticas: organização, identificação e interpretação. Despertado esse olhar interno, se ancorado nessa devoção, se fortalecido com a tua força, potência individual, reconhecido o riso irônico do diabo, colocado a mão na manivela da roda da fortuna, pronta para escutar a força da trombeta do julgamento. Olha que riqueza que é esse mapa. Com a nossa grande identificação com a maga e a sua mesa, então nós precisamos aprender a cultivar as informações sensoriais.
Informações sensoriais. Significa que a gente aprende a deixar que a vida nos toque individualmente. Peraí, tocou todo mundo, mas tocou a mim. Me tocou. Quando você aprende a perceber essas informações sensoriais, o primeiro processo que você precisa fazer daqui para frente, porque na próxima lunação com o eclipse solar nós vamos falar então de sair de casa. Então daqui para frente, quando essas informações sensoriais chegam até você, o primeiro trabalho é organizá-las. Por isso que precisamos da nossa palavra interior, é por isso que precisamos da nossa devoção interior. Organiza, dá prioridade. Organiza no que você quer priorizar, no que você quer indagar melhor, organiza no que realmente quer levar adiante e não quer levar adiante. Primeiro processo de organização é filtrar, peneirar. Que entra a grande, importantíssima disciplina mental. Identificação. Outra palavra fortíssima, muito importante, saber identificar. Identificar significa dar um nome, o que você deixou entrar a partir da grande organização geral. Então você precisa dar nome, peso. Com que a gente identifica? Se identifica pelo nome, pelo peso, pelo tamanho, pela força. São as informações sensoriais que chegam até você. Organizar, identificar e finalmente interpretar. Olha só que trabalhão. Primeira coisa que nós fazemos é já interpretamos. Ah, não, isso é feio, isso é bonito, isso é verdade, isso é mentira. Ah, isso eu quero levar. Ah, não, isso não me interessa. Ah, não, Pulamos a fase organização e pulamos a fase identificação. Por isso que no final, sabe, em outra sessão muito bonita, sempre uma mulher me disse, se eu tenho arrependimentos, Antonella, é do que hoje eu sei que eu poderia ter feito e eu não fiz. Muito linda. Nós sabemos tocar assim, a nossa sinceridade, ela rasga, né, a nossa alma. Somos extremamente corajosas em fazer esse processo terapêutico. Então, é esse o processo. Organizar, identificar, interpretar o que? As minhas informações sensoriais, porque só assim. Não são as informações que o outro sentiu e me dá. As minhas informações sensoriais. Então, quando eu realmente vivo e deixo que a vida me toque, eu tenho muitas informações sensoriais, muitas. Sobretudo, né, nesse período de toda essa água, muitas informações sensoriais. Com essa Lilith em Escorpião, eu tenho muitas informações sensoriais a respeito aos relacionamentos íntimos, de contrato. Se eu não tenho esse olhar interno, eu me perco. Perder significa perder oportunidades. E lá na frente dizer, opa, poderia ter feito diferente aí, ó. Como que eu não vi? Porque também o olhar externo é desafiador. Sobretudo quando nós aprendemos a ter o nosso olhar interno, precisamos reeducar o nosso olhar externo. Isso nós vamos falar a partir da alunação libriana. Organize todas as tuas informações sensoriais. Identifique todas elas. Tamanho, peso, força, influência, direções, origem.
E, finalmente, interprete. A interpretação é útil. Grande competência. Essa é outra coisa que eu quero perguntar para vocês e vamos terminar essa live. Quem não organizou alguns espaços nesse tempo virginiano? Todos nós, aposto que todos nós. Quem arrumou o armário, quem arrumou uma sala, a casa inteira, os próprios cadernos, os livros, qualquer coisa, todos nós organizamos alguma coisa. Esse é o arquétipo, entende? Porque esse é o movimento que daqui para frente nós precisamos ter, porque estamos prontas. Organização, identificação. Tudo termina com ação, entende? Organiza a ação, identifica a ação e puri a casa inteira, né? Eu também. E, no final, interpreta essa ação. E uma ação chega a você se você tem dela a tua informação sensorial. Muita coisa, né? Isso aí, quero parar por aqui, porque foi uma live, uma live que vocês podem salvar, porque realmente essas informações, todas elas, nós vamos poder usá-las e relembrá-las durante, pelo menos, nos próximos 6 meses. Então é isso. Conseguimos ultrapassar o marco eclipse juntas, eclipse lunar. Vejo vocês semana que vem, uma belíssima, né? Falaremos de uma belíssima lua, fase minguante em Gêmeos, né? Depois dessa fase cheia, teremos muita coisa para dizer também. Perfeito e profundo, como sempre. Muito obrigada. Anotei aqui, fantástica. Ai, perfeito. Então, estamos juntas. Amores, beijo grande, bom final de tarde. Essa semana fiquem mais resguardadas, viu, gente? É uma energia belíssima e não dá para desperdiçar. Não permita que ninguém tire isso de você, a tua sabedoria e a tua companhia. Beijo grande. Tchau, tchau.